Olá, pessoal. Isso é chegando. Boa noite para quem já está aí. Que o Senhor nessa noite possa nos abençoar, que o Senhor possa ministrar no nosso coração, que Ele venha trazer nessa noite uma palavra de conforto, que venha ministrar em nós, que venha trazer calma à nossa mente, à nossa alma, que nós também possamos aproveitar para nesta noite adorar o nome do Senhor, que a gente possa aproveitar para tirar esses minutinhos aí, que você possa aí desligar a sua TV e se concentrar naquilo que o Senhor tem a ministrar no seu coração, nos nossos corações, mesmo de longe, mesmo a gente não estando junto, mas vocês estando aí do outro lado. Juntos nós vamos adorar ao Senhor como igreja, a igreja de Cristo, a igreja de Cristo que está firme no Senhor, a igreja de Cristo que não olha para trás, que continua firme, que continua caminhando, que continua crendo que o seu Deus está no controle de todas as coisas. Oh Senhor, como nós somos gratos a Ti, Pai. Somos gratos ao Senhor porque Tu és bom, porque Tu és Deus. E o Senhor tem a nossa vida na palma das Tuas mãos. Senhor, queremos começar esse louvor, essa noite de adoração e essa noite também que vamos ouvir a Tua voz. Nós queremos dizer o quanto nós te amamos, Pai, que Tu és incomparável, que Tu és o Senhor das nossas vidas. E a Ti, Senhor, por toda a vida, nós queremos Te adorar. Por toda a nossa existência, em todas as estações, em todas as circunstâncias, nós queremos que aí do alto, que aí do Teu trono de glória, graça e majestade, que o Senhor olhe para nós e que o Senhor perceba um coração adorador, um coração que sabe Te adorar, um coração que sabe obedecer, um coração que sabe ser resiliente, crendo no Teu poder, crendo no Teu cuidado, crendo na Tua graça, Pai. Como é bom, Senhor Deus, Te adorar. E através do sangue de Jesus, nós vamos sendo purificados. E através desse sangue somos salvos, Pai. E é por isso que nós queremos dizer nessa noite, sim, nós Te amamos. Daí da sua casa e onde você está, você possa declarar todo o seu amor ao Senhor. Diga a Ele o quanto você o ama, quanto Ele é importante para você. Ele é tudo em nós. Na palavra do Senhor diz que nele nós movemos, nos vivemos e nós existimos. E particularmente, quando eu penso nesse versículo, ele é tão real, porque só nele nós existimos. Nós temos vida e nós conseguimos nos mover. Nós conseguimos, tanto nas coisas simples, que às vezes a gente se esquece, coisas físicas como caminhar, enxergar, ouvir, respirar, é pela graça do Senhor, mas também espiritualmente. É nele que nós nos movemos, que nós não ficamos parados, que nós não ficamos estagnados. É nele que nós prosseguimos em frente e é por ele que nós caminhamos. Vamos cantar ao Senhor? Oh Deus, obrigada por aquele sangue derramado, Senhor. Obrigada, Deus. Como Tu és bom, Senhor. Sangue derramado, graça revelada em Cristo, Filho de Deus. Sou o Teu desejo, és o meu amado. Diga ao Senhor, eu tenho fome e sede de Ti. Mergulhado em Teu doce amor, sou curado, transformado, atraído pelo Teu Espírito. Eu prossigo de glória. E nessa noite, diga ao Senhor, te amo.
Te amo, Deus poderoso, incomparável. Teu amor me satisfaz. Só o teu amor nos satisfaz, Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome. Maravilhosa é a tua presença, Pai. Vamos cantar novamente. Sangue derramado. Sangue derramado. Graça. Ele revelou a sua graça a nós. Em Cristo, Filho de Deus, sou o teu desejo, és o meu amado, tu és o meu amado. Tenho fome e sede de ti, mergulhado em teu doce amor, sou curado, transformo. Só o teu amor nos transforma, Pai, atraído pelo teu Espírito. Prossiga, prossiga no Senhor, de glória em glória. Aleluia. Te amo, Deus poderoso, nada se compara a ti, Senhor. Aleluia. Teu amor me satisfaz. Cante ao Senhor, te amo. Te amo, Deus. Deus poderoso. Oh, Deus, incomparável. Incomparável. Teu amor me satisfaz. Mais uma vez, te amo. Te amo. Faça essa oração ao Senhor aí onde você está. Adore a Ele. Deus poderoso, incomparável. Teu amor me satisfaz. Oh, Senhor, neste momento nós pedimos ao Senhor que venha ministrar aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco e visite a cada um, visite a cada família, Senhor, que nos ouve, Senhor Deus, que nos assiste nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Deixa eu me posicionar melhor aqui. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Peço que você abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 129. Tá bom? Salmo 129, onde nós vamos refletir e que Deus fale conosco nessa hora. E sobre esse tema que nós vamos falar, traga marcas, mas não traga amarguras. É difícil passar pela vida sem experimentar a dor, mas nós precisamos aprender como lidar com a dor, como lidar com os problemas, com as dificuldades. Aquele que é sábio, ele passa pela dor e faz da dor um instrumento para aperfeiçoamento na sua vida. Aquele que não usa da sabedoria da palavra de Deus, ele vai ficando um tanto amargo para com a vida, ele vai ficando um tanto entristecido com os acontecimentos. Mas eu quero ler esse salmo com vocês. Nós vamos ler todo o salmo porque ele é curto, ele tem apenas 8 versículos, tá bom? Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: muitas vezes me angustiaram
desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes, e também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Amém? Olha como começa e como termina esse salmo. Que algo extraordinário aqui no último versículo de número 8, que diz: nós vos abençoamos em nome do Senhor. Para a gente ter condições de continuar abençoando enquanto nós vivemos, nosso coração tem que estar liberto. Eu quero lembrar vocês, vou passar alguns pontos apenas da história de Israel, para que você compreenda que o sofrimento na nossa vida não é algo novo. O sofrimento em Israel sempre aconteceu. Não houve um tempo em que Israel não tivesse sido perseguido. E por que esse tema está no meu coração? Eu ouvi alguns irmãos, algumas pessoas reclamarem sobre cercear a igreja, sobre limitar a igreja, sobre perseguir a igreja. Mas isso sempre aconteceu com Israel, sempre aconteceu no ministério de Jesus e sempre aconteceu com a igreja de Cristo. Em todos os séculos houve perseguição em algum lugar do mundo, em algum país onde o evangelho estava sendo pregado. Então a pergunta é: como que você lida com isso? Como que você lida com os problemas? Como que você lida com a perseguição? Como que você lida com as dificuldades? Como que você lida com as ofensas? Como que você lida com os prejuízos, com as injustiças que acontecem na sua vida, assim como aconteceu com Cristo, assim como aconteceu com Israel, assim como acontece com a igreja até nos dias de hoje? Como você lida com isso, como você reage? Isso é muito importante para que você mantenha uma vida que traga marcas, mas não traz amargura. Você traz as experiências, mas não guarda o rancor. Você traz as feridas, mas são feridas que são curadas com o passar do tempo. A perseguição em Israel sempre aconteceu. Desde o seu nascimento, Israel foi perseguido, não houve tempo que não houve perseguição, que não houve batalhas, que não houve sofrimento. Isaac, isso voltando um pouco da história, Isaac foi perseguido por Ismael, né, vendo a história de Israel. Os hebreus foram oprimidos e perseguidos pelo Egito. E quanto mais o Egito perseguia, mais o povo de Deus, os hebreus, se multiplicavam. Os assírios tentaram matar o povo de fome, ou deixá-los com fome para que eles se rendessem, o povo de Deus. Então são várias nações que batalharam contra Israel. O contexto da época era comum. As batalhas para adquirir território, para conquistar território, as guerras para ficar com os despojos da nação, com as riquezas da nação. Então era algo comum e é relatado na Bíblia. Nabucodonosor, rei da Babilônia, tentou destruir, acabar com o povo de Deus também. Então as tentativas foram inúmeras. Daniel, para pegar um personagem de forma pessoal, foi lançado na cova dos leões, mas o Senhor o livrou. Então, o sofrimento sempre esteve presente na vida do povo de Deus. Quando nós olhamos para a história moderna, nós podemos ver essa triste história, essa tragédia, que Hitler ele assassinou por volta de 6 milhões de judeus. Mas após ele matar 6 milhões de judeus, logo depois ele é derrotado, ele perde essa sua posição e poucos anos depois Israel ele nasce como Estado.
Então é algo interessante que olhar para a história de Israel, porque Israel foi onde Deus manifestou o seu amor para que o mundo conhecesse, para que todos os povos conhecessem o seu amor. Essa nação sempre sofreu, sempre passou por problemas, mas nunca foi destruído, permanece e permanece até o dia de hoje. Olhando para Cristo, para o ministério de Jesus, assim que Jesus começou o seu ministério público, da pregação da palavra, da ministração do evangelho, ele também experimentou dor, experimentou sofrimento, experimentou os combates, os conflitos que vinham gratuitos. O início da igreja, em Atos dos Apóstolos, depois da ressurreição de Jesus, você vê também a perseguição ali na vida de Estevão, por exemplo, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. A igreja se expandiu com a dor, se expandiu com a perseguição. Então eles fugiram para não serem mortos e foram, por onde passaram, eles pregaram o evangelho. E esse salmo, ele expressa muito bem essa dor. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga, o versículo 1 do Salmo 129, o versículo 2. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Ele usa aqui uma linguagem na primeira pessoa, mas na verdade esse salmo ele fala da nação de Israel. Mas ele usa uma linguagem na primeira pessoa como se fosse uma pessoa que sofre dores. Assim era Israel, que passava por dificuldades, sofria dores, sofria perseguição. E logo no versículo 3 e 4 ele vai dizer: sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Então aqui é aquele processo de arar a terra para o plantio, onde hoje se passa a grade, onde se passa o arado, e vai abrindo aqueles sulcos na terra, e onde é lançado a semente. E eu te pergunto, existe uma boa colheita sem que passe o arado na terra? Porque ele diz aqui que os sofrimentos deles é como se as nações de Israel, como se as nações tivessem passado esse arado na terra, rasgando a terra, cortando a terra. Assim era o sofrimento deles. E ele vai dizer: mas o Senhor é justo, no versículo de número 4, cortou as cordas dos ímpios. Mas quando ele fala do arado, aqui no versículo 3, ele usa essa figura do plantio e da terra que vai sendo rasgada, que vai sendo cortada, mas ele usa uma linguagem também humana, que ele diz que passa nas suas costas. Então a linguagem do Salmo aqui é dramático para falar sobre os problemas da vida e sobre a perseguição e sobre as dificuldades que nós enfrentamos, sobre as dores que nós enfrentamos na vida. É natural, é comum passar por este mundo e passar por dores. O importante é como você reage a essas dores. E quero lembrá-los também da história das chibatadas. Quem assistiu aqui Paixão de Cristo vai lembrar muito bem das cenas, eles chicoteando Jesus. E a lei dizia: o máximo de chibatadas que se pode dar são 40 chibatadas. Por isso eles davam sempre 39 chibatadas. Por quê? A maldade já é algo antigo, né? Desde que o homem foi corrompido pelo pecado. Eles davam 39 chibatadas para ter o direito depois de dar mais 39 chibatadas, porque não completaram as 40 chibatadas. Então, no filme ali, a gente vê também essa cena. E na ponta dos chicotes haviam pedaços de ossos que entravam na carne, e quando era puxado ali, abria realmente como se tivesse abrindo as costas, como se estivesse rasgando a terra, como se estivesse rasgando a carne. Então a linguagem do salmo, do salmista, ela é dramática. E ele vai dizer: desde a minha mocidade. Por mais que ele já avançado em dias, em idade, ele está dizendo: o sofrimento pode chegar a qualquer momento, a qualquer hora. Não é apenas na mocidade, não é apenas na velhice, não é apenas com a experiência que nós adquirimos com os anos, ela pode acontecer em qualquer fase da vida. Como que você tem se preparado para lidar com isso? Às vezes nós somos
ofendidos, e nós temos que reagir bem, porque nós precisamos prosseguir na vida libertos. Quando o versículo 4 diz que Deus cortou as cordas dos ímpios, é como se fossem cordas que amarrasse, escravizasse. E quando nós guardamos o ressentimento, quando nós alimentamos o ódio, isso vai prendendo o nosso coração no passado. As pessoas amarguradas que vivem de forma amarguradas é porque algo aconteceu e elas estão presas nesse acontecimento lá no passado e elas não conseguem curar, lidar com essa situação, então elas vão ficando com a vida amarga. Eu sei que os problemas eles podem marcar a sua vida, mas não fique preso à dor. Eu sei que os problemas eles podem amargar aquele momento, mas não fique amargurado pelo resto dos seus dias, sempre lamentando aquele acontecimento, sempre chorando o mesmo acontecimento. Procure processar isso no seu interior, lidar com as suas feridas, né? Quantas ofensas nós ouvimos como cristãos ou simplesmente como pessoas, e a gente precisa lidar com isso, a gente precisa perdoar, a gente precisa seguir na vida livre, porque tudo isso nos prende, tudo isso amarga, tudo isso nos faz ficar rancoroso. Eu já encontrei inúmeras pessoas, não poucas, muitas, não poucas, de pessoas que estão revoltadas com Deus porque algo ruim aconteceu. Revoltados com a igreja porque algo ruim aconteceu. E de forma generalizada, eles ficam revoltados com a vida porque algo ruim aconteceu. Mas o que Jesus nos ensina é como lidar com as dificuldades da vida, porque as marcas elas virão e vêm para todos nós. Então adquira a sabedoria do Evangelho, aprenda com Jesus a não viver uma vida de ressentimento, a deixar o passado lá no passado, pegue ele apenas como experiência, um aprendizado, mas não como ressentimento, para que você viva e viva melhor. Amém? Então que Deus possa te libertar nessa hora. Se porventura você tem vivido isso, tem experimentado isso, se porventura você tem o seu coração fechado, apertado, onde a palavra de Deus não encontra repouso, onde pessoas não encontram espaço, onde a vida vai se tornando apenas em um cerco pequeno, em um mundo pequeno, que você não permita que isso aconteça com você. Viva em paz, viva os ensinamentos do Evangelho, viva a palavra de Deus, e você vai viver e passar pela vida com sabedoria. Nós experimentamos muitos problemas, né? Nós somos subtraídos, podemos sofrer algum tipo de acidente, a injustiça com crianças, a violência contra a criança, a violência contra o próximo, são assaltos, são coisas assim que nós estamos sujeitos a passar. Mas se acontecer, eu espero que não, que de forma alguma aconteça, mas se acontecer, aprenda a trazer as marcas e não a amargura para o seu coração, para a sua vida. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 3 vai dizer que a tribulação ela produz. Olha o que a palavra de Deus diz. Diz que produz. Então a dor, ela é uma ferramenta na nossa vida. Não veja apenas como algo ruim. Ela trabalha o nosso ego, ela trabalha o nosso caráter, ela nos molda. Nós temos dificuldades e passamos por dores. Imagina se não passássemos por dor. Ninguém nos suportaria. Se nós não passássemos por dificuldades, ninguém suportaria conviver com você. Se eu não passasse dificuldades, eu seria o poço de arrogância, eu seria insuportável. Porque nós já somos tendenciosos assim, passando por dificuldades. Então, é uma ferramenta que a igreja experimenta, que Cristo experimentou e que nós experimentamos, e é uma ferramenta usada por Deus, porque Deus converte tudo para o bem. Não que o mal foi feito por Deus, mas Deus faz convergir em ensinamento, em aprendizado. Abra o seu coração, para que você não leve a vida de uma forma amarga.
E a partir do versículo 5 vai dizer: sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. No caso, Sião aqui, Jerusalém, uma referência também ao povo de Deus, aqueles que clamam pelo Evangelho. Versículo 6: sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer. Ele continua usando a figura de colheita, de plantar e colher. Ele vai dizer que os ímpios, esses que promovem a contenda, esses que promovem aquilo que é desagradável a Deus, aos assassinos, aos mentirosos, aos roubadores, enfim, aqueles que ainda não se arrependeram. A palavra de Deus diz que ele é como uma erva que nasce no telhado. As casas daqueles dias eram feitas de barro, palha e madeira. Então o vento trazia sementes e nascia algumas ervas nos telhados. Mas como o barro era raso, não havia profundidade, não havia uma raiz profunda. E ela não sobrevivia, não suportava o sol. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que toda injustiça será reparada por Deus. Toda injustiça será reparada por Deus, porque os injustos, os ímpios, os que andam por maus caminhos, eles são como a erva no telhado, eles não prevalecerão, não durarão muito tempo, eles não suportarão o sol da justiça. Então o que nós temos que fazer é confiar e seguir a nossa caminhada com Cristo Jesus. Amém? E faça um bom plantio. Aqui no versículo 1 vai dizer que a terra era, no versículo 2 também, a terra, no versículo 3, que a terra era rasgada pelo arado. São esses cortes, essas marcas nas costas da dor, do sofrimento, das experiências. Mas eu te pergunto, qual é a semente que você tem lançado nesses sulcos? Qual a semente que você tem lançado onde tem passado o arado da dor, que você tem plantado? Porque esse texto fala de colheita. Diz que os ímpios, a plantação deles, eles serão como a erva que não suportarão o sol e logo vão morrer. Mas para aquele que busca a Deus, a promessa de vida eterna e a promessa de uma vida abençoada. Amém? E o versículo 8, ele termina de forma extraordinária dizendo: e também os que passam não dizem a bênção do Senhor seja convosco. Era comum quando alguém passava, um passava pelo outro, que Deus te abençoe. Era um cumprimento. Mas essas pessoas ímpias, elas nem sequer cumprimentavam ou abençoavam aqueles que ele encontrava pelo caminho. Aí a parte final do versículo 8 diz: nós vos abençoamos em nome do Senhor. Eu quero que você, se de tudo que eu mencionei você ficar com isso, já valeu muito a pena. Aplique, é isso que eu quero que você guarde no seu coração. Esse salmo fala que na vida há angústia. Não diz que a vida é uma angústia, diz que na vida existe angústias. A terra pode produzir sem ser arada? Não. Então a dor, ela produz em nós, assim como nos diz a carta aos Romanos, capítulo de número 5. Mas em passando por angústias, faça uma trajetória de não ficar preso ao passado e os acontecimentos, de não ficar preso a essa amargura. Se você foi injustiçado, não fique preso a isso. Se você foi perseguido, não fique preso a isso. Se você foi ofendido, não fique preso a isso. Se você foi prejudicado no trabalho, qualquer outra coisa, qualquer outro lugar, não fique preso a isso. Siga a vida, siga o Evangelho, siga os ensinamentos da Palavra de Deus. Olhe para a vida de Cristo. Por que seria diferente com a igreja que segue a Cristo? Cristãos são pequenos cristos que seguem a Jesus, que seguem o Cristo. Jesus, ele foi odiado e Jesus, ele foi crucificado. E o que de ruim que Jesus fez? Nada. Jesus apenas amou profundamente. E Jesus amou a todos. E Jesus amou todas as pessoas. E Jesus amou aqueles que o ofenderam, aqueles que o crucificaram. Então, se Jesus foi crucificado, se Jesus foi ofendido, como nos diz em Isaías 53, foi desprezado, então isso também vai acontecer conosco.
mas que o seu coração não fique preso a isso, em nome de Jesus. Amém? Em nome do Senhor. Essa é a palavra que eu quero deixar para o seu coração. Ao passar pela dor, não amargue a vida, não alimente a revolta, não se torne como aqueles que promovem a intriga, a contenda, aqueles que promovem a dor, aqueles que pagam o mal com o mal. Se esforce em caminhar na presença de Deus e no Evangelho. E essa dor pode acontecer em qualquer momento da vida. Ele diz, desde a minha mocidade, desde o início da vida de Israel, eles passam por tribulações e por momentos difíceis. Usa essa linguagem dramática para dizer, olhe para a vida com um bom olhar. Abra o coração e se permita ser curado pelo Evangelho. Permita ser, perdoe e seja perdoado. Caminhe com serenidade na presença do Senhor. Traga os vergões nas costas, como Jesus. Traga cicatrizes nas costas, as cicatrizes da existência, mas não permita que o seu coração fique preso ao passado, preso ao acontecimento, preso àquela palavra que foi direcionada, foi palavra de maldição. Interessante que em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, Deus vai dizer assim para Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ali já nos ensina duas coisas. Primeiro, que a bênção de Deus está sobre aquele que Deus o chamou para viver na tua presença. Então viva na presença de Deus. Segundo, é que há pessoas que vão amaldiçoar. Mas não é a isso que você tem que ater o seu coração. Você tem que prender o seu coração, direcionar o seu coração, o seu olhar sobre o fato, eu abençoarei até mesmo aqueles que te abençoarem. Não somente você, mas os que te abençoarem. Você tem que prender o seu coração na bênção de Deus. Se Deus te abençoar, você será ricamente cheio de paz, serenidade e alegria do Espírito Santo de Deus. E assim você vai viver o Evangelho de forma profunda. Cuide do seu coração. Esse salmo fala de uma linguagem de frutificar, de colheita. Então frutifique na vida, não passe pela vida com amarguras. Quem odeia não tem tempo para viver. Quem vive amargurado não tem tempo para viver, né? Quem vive no passado não tem tempo para viver. São vidas sem frutos, sem brilho. Então frutifique. Se cure na presença de Deus. Venha para o colo do Senhor, para a presença do Deus Todo-Poderoso, de misericórdia, e se deleite nos braços dele, em nome de Jesus. É extraordinário como termina o salmo. Ele começa dizendo, muitas vezes me angustiar, Israel que eu diga. Aqui é um desabafo do salmista. Mas ele termina o salmo dizendo, nós vos abençoamos em nome do Senhor. É assim que eu quero que você termine a sua vida. É assim que eu desejo que a minha vida também tenha um fim, termine. Terminar a vida abençoando e não amaldiçoando. Encerrar a vida abençoando e não amaldiçoando. Encerrar a vida com o coração leve, sabendo que combati um bom combate. Encerrei a carreira, guardei a fé, mas guardei o poder também de abençoar sempre. Em nome de Jesus. E assim você será livre, leve na presença de Deus. Amém? Se assim for, você trará marcas, mas não terá feridas abertas para sempre. Ferido, mas não amargurado. Crucificado, mas não abatido. Caluniado, mas vivendo na verdade do Evangelho. Deixado por muitos, mas jamais abandonado por Deus. Muitos vêm, nós não sabemos de onde vêm. Muitos vão, não sabemos para onde foram. Mas Jesus sempre fica. Muitos vêm, não sabemos de onde vieram. Muitos vão, não sabemos para onde foram. Mas Jesus sempre fica. Jesus sempre fica. Amém? Quero orar com você para a gente encerrar esse momento em nome de Jesus. Pai maravilhoso, Deus querido, Deus de bondade, nos dê sabedoria
que vem do alto, Pai, que vem do Teu trono. Para que o nosso coração, ó Deus, não fique amargurado, ó Deus, não venha amargar a vida no decorrer dos dias. Que as dores, ó Pai amado, venham nos dar mais sabedoria e nos ensinar, e não, ó Pai amado, nos atrofiar, não nos fazer entrar, ó Senhor Jesus, em um estado de revolta contra o Senhor, contra as pessoas, contra o mundo, contra a igreja, contra tudo. Não. Nos dê sabedoria, equilíbrio, serenidade. E nos dê cura, ó Pai, em nome de Jesus. Possamos terminar a vida abençoando e não amaldiçoando. Possamos encerrar a vida, Deus, com o coração em paz, com o Senhor Jesus, a alegria do Espírito Santo, com experiências que nos marcaram, que deixaram cicatrizes, ó Deus, que provocaram dor, mas não desviou o nosso coração, o nosso olhar da Tua misericórdia, da Tua bondade. Nós ainda compreendemos que o Senhor permanece bom, o Senhor permanece misericordioso, o Senhor permanece o mesmo Deus de amor. Não foi diferente com a vida de Jesus, não seria diferente conosco, Pai. Se Jesus que amou tanto, sofreu o que sofreu, então é natural que os que seguem Jesus também vão sofrer de alguma forma. E não somente os que seguem Jesus, mas os que vivem nesse mundo corrompido pelo pecado. Mas em breve, ó Deus, estaremos na eternidade com o Senhor para uma alegria sem fim, onde toda lágrima será enxugada, onde toda injustiça será reparada, Deus, onde o gozo será eterno, a alegria será eterna, a felicidade será indizível. Um lugar, ó Senhor Jesus, onde nós vamos contemplar, ó Pai, a Tua face, onde nós vamos ser acolhidos no colo de uma forma tão profunda, intensa, de uma forma tão calorosa, que nós vamos dizer que valeu a pena cada momento de dor, cada injustiça, cada insulto, cada, Senhor Jesus, prejuízo, cada sacrifício que nós fizemos, cada problema que nós enfrentamos, ó Pai. Nós vamos olhar para o Senhor e dizer, valeu a pena, porque o Senhor convergiu tudo para o bem daqueles que amaram o Senhor. E amaram de ato e não somente de palavras, Pai. Em nome de Jesus, eu oro pela Tua igreja, pelo Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Espero te ver aqui novamente em breve, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Quero agradecer aqui o Fábio, né? O Fábio retornou aqui para fazer esse fundo musical aqui para nós. Que Deus abençoe a vida dele. Agradecer a Dayana também, que iniciou aqui, e agradecer a sua presença em nome de Jesus. Que Deus te abençoe profundamente. E lembre-se disso, traga as marcas, mas não traga amargura. Limpe seu coração, seja curado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.